Muita gente fica falando que empresário gera emprego, oferta que gera sua própria demanda. Isso foi tema do vídeo anterior, imediatamente anterior a esse que vocês estão assistindo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima do Pix, para caso você queira ver. Então, no fim desse vídeo, eu pego e digo, você quer que eu fale sobre como o gasto, né, que na verdade é um dos geradores da demanda? E aqui estou eu para falar sobre isso. Veja bem, são exemplos simples, tá, gente? Isso é um princípio keynesiano. Ah, Luan, só keynesiano, só existe esse princípio keynesiano. Ninguém falou isso, a não ser Keynes e os keynesianos. Não, gente, tem marxista que fala isso, tem, sei lá, um monte de gente que fala isso, de várias correntes. Mas ficou popularizado com Keynes, né? Com o pensamento keynesiano, por causa do princípio da demanda efetiva de Keynes, quando ele faz a teoria geral de Keynes. E aí, dentro dessa teoria, ele cria o princípio da demanda efetiva, que o que é isso? Que na verdade, isso aqui vai ser bem resumido, tá? Não é uma aula de economia como seria uma faculdade, mas basicamente a oferta não cria demanda. Como eu falei no vídeo anterior, você tem essa capinha aqui, se você for vender uma capinha, vai ser uma demanda. Se você for vender 10, vai ser outra demanda. Não necessariamente você vai vender os 10. Se você quiser 1 milhão de capinhas, não significa que você vai vender tudo. Mas na teoria liberal clássica, o pessoal afirmava que sim, você venderia. Aí dentro dessa teoria você nunca teria crise, né? Que não é o que acontece. Então chegando no ponto crítico do vídeo mas gasto público gera demanda? Gera. Tanto gera que quando o pessoal vai criticar o crescimento do governo Lula, querer dizer que só cresceu, se vocês procurarem vocês vão achar, só cresceu porque gastou muito. Eu já vi gente chamar assim de crescimento anabolizado, porque tá gastando muito dinheiro, né? Então o pessoal sabe que gastar faz a economia crescer. E por que faz a economia crescer? Porque aumenta a demanda. Por que aumenta a demanda? Vamos explicar isso aqui. Exemplos curtos e grossos. Você pega o governo e você vai... Isso pode ser não só necessariamente o governo nacional, né? Um governo estadual, ele também faz obra, né? E aí gera demanda local. Mas vamos falar o país como um todo. Tá lá o presidente Lula, que é o atual presidente. Você pode estar vendo esse vídeo, já é outro presidente. Mas no momento é o Lula, e o Lula vai lá e faz um viaduto, né, em algum local, faz uma ponte, sei lá. O que é que geralmente se faz? Você vai fazer uma licitação. A licitação coloca lá geralmente 3 empresas. As empresas competem para ver quem faz o melhor serviço pagando menos, né? Se pagando menos, se cobrando menos. E aí você vai lá, a empresa ganhou. Aí você, fechou o contrato com a empresa. Aí aquela empresa, né, agora tem uma grana, né? Uma grana. Porque ganhou o contrato e tal e coisa. Aí vai lá, pronto. Aí esse valor que foi contratado, ele vai receber, entra no caixa da empresa, beleza? Aí a empresa, o que é que a empresa faz? Ela vai ter que fazer o viaduto, vamos pensar no viaduto. Uma vez que a empresa vai fazer o viaduto, ela precisa de trabalhadores, porque é uma demanda nova que ela vai ter. Geralmente você vai ter que fazer o quê? Contratar mais pessoas. Essas pessoas contratadas, às vezes elas vão sair de desemprego, porque muitas vezes elas não estão empregadas. Ou se estão, elas vão para um emprego melhor, vão ter mais renda. A partir isso vão pegar pelo viés do trabalhador que vai arrumar emprego, né? Aí, você gerando essa demanda aí, veja que essa demanda foi gerada pelo governo, né? Uma vez que o governo quer construir um viaduto, ele está gerando essa demanda, certo? O governo está criando essa demanda. Aí o governo cria e o cara vai lá, paga os funcionários para os funcionários fazerem aquilo ali. Aí o funcionário recebe um salário. Aí o salário desse funcionário vai virar o quê? Compra de mercadorias. Aí o funcionário vai lá, o funcionário vai ter que comer, vai ter que calçar, vai ter que vestir. Todos esses gastos desses funcionários, vão para algumas empresas, vão para o mercadinho ali do lado que ele compra comida, vai para venda ali, para uma loja de roupa que ele comprou roupa. E aí, somando todos esses gastos aí que o cara tem, não só um cara, são vários caras, esses locais, com o passar do tempo, vão ter que aumentar a produção deles, a oferta de produtos deles, porque agora pessoas ali naquele entorno estão com mais poder de consumo e vão consumir mais. Aí o pessoal vai ter que reajustar aí a sua oferta para conseguir lucrar mais nesse novo cenário. Aí a gente tem também pelo lado de outras empresas que vão ser beneficiadas por isso, porque quando tem uma construção dessa, não é só beneficiado a empresa que pega o contrato, não é mesmo?
você vai comprar coisas para fazer a obra. Por exemplo, você vai lá fazer uma obra, você precisa de materiais de construção. Você precisa de, por exemplo, brita para se fazer o concreto. Você vai lá na empresa que vende brita. Aí você vai lá e diz: preciso de X toneladas de brita. Aí o cara vai olhar e vai dizer: pô, precisamos vender essa brita. Aí vai vender a brita. A gente sabe que em governos petistas o Brasil vira um canteiro de obras, né? Por que o Brasil vira um canteiro de obras? Porque eu já falei aqui que o Lula e o PT como um todo, né? Ele é guiado por uma ideologia keynesiana, né? Ainda que não declarada, existe esse princípio de você crescer puxando a demanda. E isso é uma estratégia que é sensacional porque é aquela que puxa tudo, né? Você puxar a demanda, você aumenta o PIB, você gera emprego, você gera renda, você gera dinheiro para os próprios empresários, etc, etc, etc. E aí você vai lá e o cara vende a brita para você. E você, como eu já falei aqui, né? O mercado começa a ficar aquecido. A gente sabe que é obra atrás de obra. Keynesiano é tarado em fazer obra, meu amigo. Se tá tendo crise, faz obra. Não tá tendo crise, faz obra do mesmo jeito que a economia aquece, sobe tudo, aumenta tudo, no sentido não de aumentar preço, no sentido de aumentar a renda. E aí o que é que acontece? O cara vendeu a brita. Aí ele vai olhar e vai dizer bem assim: esse pedido vai acontecer de novo, porque tá tendo muita obra. Meu amigo, tá tendo muita obra. A galera tá fazendo muita ponta, a galera tá fazendo isso, fazendo aquilo. Aí o cara vai lá, aí começa. Eu não sei como é que faz brita, não sei como é que faz brita. Olha, vai lá pro cara que vai. Pra galera que vai pegar aquela brita pra gerar lá. Produz mais brita porque tá aquecido. Vamos nos planejar aí, porque vão ter mais contratos. O governo tá aí com todo vapor, tarado na obra, construindo tudo. Beleza, temos esse percentual de brita que foi vendido. Aí o cara lá que vende a brita, ele vai ter que produzir mais brita. O cara produzindo mais brita, ele vai ter que ter mais gente para produzir as britas. Não é só produzir, não vai tirar do nada as britas. O cara vai ter que contratar gente para fazer a brita. Talvez até para contratar o cara que bota lá o cabo da brita, o cara que joga não sei o que da brita. Vai ter que contratar mais gente. E esse pessoal que vai contratar vai receber salário. E esse pessoal que vai receber salário vai comer, vai calçar, vai. Vocês estão me entendendo? Isso daí também tem um termo aí Keynes também, que se chama multiplicador keynesiano. Obviamente que o Keynes, apesar de que ele se achava pra caramba, ele. Isso aí, se vocês forem procurar, vocês vão ver que o Keynes ele se achava mesmo. O Keynes era tipo o Cristiano Ronaldo da economia, né? Se achava pra caramba, mas com motivos e com razão. Aí o que acontece? O Keynes chamava isso de efeito multiplicador. Só que como o Keynes era muito famoso, aquele negócio, né? Ficou conhecido como o efeito multiplicador keynesiano. Que aí é o seguinte, né? Você faz um gasto e esse gasto ele não para ali. Por quê? Porque aquele gasto vai gerar um retorno, né? Por isso que toda vez que o pessoal diz assim: esse gasto vai ser dinheiro perdido. Não, 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 não. Não vai não, volta. Inclusive volta em impostos, né? Em arrecadação. Porque tudo isso que eu falei aqui, desse efeito em cadeia, todas essas compras, esses pagamentos, geram imposto de volta, né, filho? Então, o governo arrecada de volta, entendeu? É um ganha-ganha. É um tremendo de um ganha-ganha. Vocês estão ligados de onde eu quero chegar, né? Vocês estão ligados do porquê que o governo ele gera uma demanda, né? Então, o governo, quando ele gasta, ele além de aumentar a demanda da economia, ele aumenta o nível de emprego da economia. Porque as pessoas começam a ser mais contratadas, negócios começam a ser mais fechados, porque o pessoal agora começou a olhar a economia com a perspectiva de que a economia está crescendo. A gente vê, por exemplo, direto, cara, à torta e à direito, o governo Lula fechando projetos de Minha Casa Minha Vida. Por que isso acontece? Porque o governo tem duas coisas que o governo quer fazer: ajudar as pessoas, né? Por mais que as pessoas digam que o Lula faz isso por questões eleitoreiras. Então que ele faz isso por questão eleitoreira desde o dia 1 de janeiro de 2023, né? É 24 horas por dia sendo eleitoreiro, assim que assumiu, né? Que, eita, homem eleitoreiro. Aí, desde o dia 1 de 2023 que o cara tá em campo construindo coisa, e aí a todo vapor, meu irmão. Então, pra levantar aquelas casas, muita gente tem que trabalhar ali, né? Gera muito emprego, tá? Gera muito emprego. Rodovia, tudo gera muito emprego. O Brasil vira um canteiro de obras porque o Lula sabe que fazer obra é gerar emprego, é gerar renda, é movimentar a economia. Então, sim, o governo gastar, ele aumenta a demanda da economia.
aumenta a produção, aumenta a geração de riqueza na economia, puxa para cima os salários, porque quanto mais empregos gerados, maiores são os salários. Vocês estão vendo aí, inclusive, o pessoal tentando boicotar isso para fazer com que haja desemprego, porque quanto maior o desemprego, isso aí Kalec já dizia, né, que toda vez que o pessoal que eu digo, o pessoal empresário riquíssimo, né, começa a ver essa questão de pleno emprego, o pessoal começa a se movimentar para tentar boicotar isso e fazer o nível de atividade econômica diminuir para gerar desemprego, porque quanto menos gente empregada, menor são os níveis de salário, porque o pessoal não consegue negociar mais, né? A gente sabe que quando tem muito emprego na praça, a galera começa a olhar assim, o quê? 6 por 1? Um salário? Eu não. Se é para receber um salário, eu vou no seu Zezinho ali, querer me pagar um salário no 5 por 2, pô, tá maluco? O pessoal começa a escolher, pô. Não é que o cara quer ganhar mais, entendeu? Às vezes o cara só quer ter uma qualidade de vida melhor, pô. Entendeu? Trabalhar de segunda a sexta. Vai trabalhar a mesma quantidade de horas, às vezes. Só que em 5 por 2 e em um salário mínimo, entendeu? É assim que funciona. Então, curta aí esse vídeo, se inscreva, ative o sino. Pense em ser membro, porque você vai receber conteúdos antecipados exclusivos e vai me ajudar aqui. E hype o vídeo, me ajude a chegar em mais pessoas. Valeu!